Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional para nossa meditação. Se você puder, você que para ouvir este áudio todos os dias ou quando pode, compartilha, manda essa palavra para aqueles que você tem aí no seu contato, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Me ajude a fazer a obra missionária. Você compartilhando esse áudio, você também vai estar fazendo a obra missionária de Deus junto comigo. A palavra de hoje encontra-se no livro de Marcos, capítulo 12, e versículo 41 até o versículo 44, que tem por tema a oferta da viúva pobre. Glória a Deus. Abra o teu coração, porque Deus quer falar contigo nessa noite. Versículo 41 vai dizer: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, aleluia, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo quanto tinha, tudo o que tinha, todo o seu sustento. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus ele estava sentado defronte da arca e ele lhe observava a maneira como a multidão lançava, colocava o dinheiro na arca do tesouro. Muitos ricos ali botavam muito dinheiro, os ricos, depositavam muito dinheiro na casa do Senhor, na arca do Senhor. Mas o Senhor não estava se agradando dos ricos. Porque desde quando aquele jovem rico chega até Jesus e diz: Bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas a mim bom? Bom só há um, que é Deus. Mas guarda os mandamentos. O jovem rico respondeu: Eu já guardo, Senhor, desde a minha mocidade. Então Jesus disse: Então falta-te uma coisa para seres perfeito. Vendes tudo que tens e vem após mim. E segue-me. E aquele jovem, fechou a sua cara e foi embora. Porque o coração estava no dinheiro. E ele não abriria mão do dinheiro para servir a Jesus, para fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas há hoje no nosso meio que não abrem mão do dinheiro de forma nenhuma para servir a Deus? Que se diz crente, que se diz pastor, que se diz pastora, que se diz missionário, missionária, evangelista, vice-versa. E não abre mão do dinheiro para servir a Deus, não abre mão do seu trabalho, não abre mão de nada. Quer servir a Deus, mas quer estar focado no trabalho. Quer servir a Deus, mas está focado nos seus afazeres. Quer servir a Deus pela metade. A Bíblia nos diz, e Deus também nos diz, não tem como servir a 2 senhores. Não tem como servir a Deus e servir a Mamon. Ou serve a um e desagrada o outro, ou agrada a um e desagrada o outro. Mas as pessoas querem estar divididas, e se nós não vigiarmos, nós também caímos nessa armadilha de estarmos divididos entre as coisas de Deus e as coisas deste mundo. E temos que lembrar do que o apóstolo Paulo falou, que o homem que se embaraça com as coisas desta terra, deste mundo, ele é mais do que miserável. Então, por mais que seja difícil,
Por mais que esse mundo queira nos tragar, nos engolir, por mais que temos problemas, temos conta para pagar, temos muitas dificuldades, mas o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente tem que estar no céu, em Cristo e na salvação eterna. Buscai primeiro o reino dos céus e as suas justiças, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse: não viveis ansioso por nada, não vivais ansiosos por nada. O apóstolo Paulo também falou sobre isso, para a gente não viver ansioso por nada. Jesus disse: não se preocupais com o dia de amanhã, porque a cada dia basta seu mal. Não andeis preocupados com o que é a vez de comer ou de vestir, porque se Deus cuida das rosas do campo, que se veste mais bem do que Salomão com toda a sua glória que ele teve, se Deus cuida dos pássaros, que não deixa nenhum deles passar fome, que dirá vós, homens e mulheres de pequena fé, que são mais importantes para Deus do que os pássaros e as ervas que um dia servem, no outro dia lançadas no fogo. Mas aqui os ricos davam daquilo que sobrava. Jesus não quer sobra. Se nós não vigiarmos, nós damos o tempo que sobra para ler, o tempo que sobra para orar, o tempo que sobra para fazer a obra. Não, Deus quer prioridade. Desde o início ele disse: eu quero o primeiro animal que nascer no vosso rebanho, eu quero o primeiro filho, tem que consagrar a mim. Os primeiros frutos que der na tua roça, ou na tua vinha, não sei, ou no teu olival, os primeiros frutos tem que ser para mim. O Senhor quer em primeiro lugar na nossa vida. Ele quer o primeiro tempo, a primeira hora do dia. Ele quer prioridade, Ele quer que a gente coloque Ele como prioridade na nossa vida. Tudo temos que fazer primeiro para Deus, depois outras coisas. Se tiver que escolher primeiro para Deus, depois o resto, primeiro para Deus, depois o resto, sempre tem que ser assim. É assim que o Senhor quer. Primeiro para Ele. Por isso que Jesus se agradou desta viúva, porque ela pensou primeiro em Deus. Ela tinha 2 moedas que valiam 5 réis, e ela pensou primeiro em Deus. Ela falou, Jesus disse que ela deu todo o seu sustento. Ela corria risco de ficar com fome dando aquele dinheiro. Ela falou, mas primeiro eu faço para Deus. Eu não vou pensar em mim, não vou ser egoísta, não. Não vou ser egoísta. O Senhor na minha vida é prioridade, então primeiro eu dou para Ele. E eu sei que Ele cuidará de mim. Mesmo eu sendo viúva, mesmo não tendo mais outro sustento, mas eu sei que o Senhor cuidará de mim. Aleluia, porque naquela época ela já tinha ouvido o salmista Davi falar, né? Nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Aleluia. Então os ricos davam do que sobrava, mas ela não. Ela deu tudo o que tinha. Jesus quer que a gente dê o nosso tempo para Ele. Que a gente abra a mão se for preciso de dinheiro, de trabalho, de qualquer coisa para servir a Ele. Jesus não vai querer nunca te separar da família, da esposa, do esposo, não. Quem mais quer ver o casal unido com os filhos e tudo é Jesus. Quem mais quer ver a união é Ele. Mas Ele quer que também você abra a mão de estar em casa no conforto. Nem que vai os dois juntos, o esposo e a esposa. Que abra a mão se for preciso de trabalho, confiar nele, de dinheiro, dos afazeres de dentro de casa se for preciso, mas colocar Deus em primeiro lugar, como primícia, como prioridade na tua vida. Aleluia. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhe, em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Pela matemática humana, os ricos estavam depositando, estavam colocando mais dinheiro ali na casa do Senhor. Porque foi muito dinheiro que eles colocaram. E a viúva colocou apenas 2 moedas. Pela matemática humana, os ricos estavam depositando mais. Mas pela matemática de Deus, a viúva depositou mais do que todos eles juntos. Porque ela deu tudo que tinha e eles davam aquilo que sobrava. E como eu falei, Jesus não quer sobra de ninguém. Muitas vezes, se a gente não vigiar, pegamos o pagamento, não sei, o benefício que a gente recebe e fazemos tudo, pagamos conta, fazemos isso, aquilo, e o que sobra a gente coloca para Deus. E não é assim. Quando a gente faz isso, estamos fazendo como esses ricos aqui. Jesus não se agradou da oferta deles. Jesus não está se importando com o valor.
da tua oferta. Pode ser R$ 1, mas se você colocou ele como prioridade, Deus como prioridade, isso agrada ao Senhor. Colocar ele como prioridade, não importa o valor. Os ricos depositavam ali talvez milhões. E era só 2 moedas, mas a oferta dela foi melhor do que a dos ricos, porque depositou tudo que tinha e colocou Deus até acima dela mesmo, como prioridade. Até acima do sustento dela, do alimento dela. Ela colocou Deus acima de tudo e doou o dinheiro para a casa do Senhor. Eu tenho certeza que Deus recompensou ela. Assim como Deus recompensou a viúva de Sarepta. Assim como Deus recompensou a viúva que Eliseu também abençoou através, aleluia, de uma oração ou de uma palavra de Deus que veio na boca dele. Aquela viúva foi abençoada também. Aleluia. Então não importa o tamanho. A gente pensa que é por muito. Eu vou jejuar 30 dias e eu vou agradar a Deus. Se você fizer 5 dias com sinceridade, colocando Deus em prioridade, colocando Deus em primeiro lugar na tua vida, vai agradar a Deus. Eu vou orar 10 horas para agradar a Deus. Se você orar 3 horas colocando Deus com prioridade, orando logo quando acordar, meio-dia, 6 horas da noite, você vai agradar a Deus. Talvez não é o tanto que você faz, mas sim a intenção e o colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. É isso que vai agradar a Deus. Porque os ricos depositaram muito, mas Jesus não estava procurando a quantidade ali, mas sim a qualidade, a intenção. Se ele e Deus estavam em primeiro lugar na vida da pessoa, não. Os ricos depositavam muito, mas não estavam nem aí para Deus, não obedecia nada da palavra do Senhor. Ela depositava pouco, mas estava colocando Deus em primeiro lugar na vida dela. É isso que é importante para o Senhor. É isso que Ele quer de nós. Aleluia. Porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ela colocou tudo o que tinha na mão de Deus, porque ela colocou Deus como prioridade na vida dela. E quando a gente coloca Deus como prioridade, Ele também nos coloca como prioridade para Ele. E Ele cuida de nós com maior zelo, com maior cuidado, com maior carinho. Porque nós estamos confiando nele, colocando Ele em primeiro lugar. Deus, Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, Ele também nos coloca como prioridade. Aleluia, cuide de nós. Quando a gente confia nele, Ele retribui essa confiança nos abençoando, nos livrando do mal, nos guardando, nos capacitando, nos enchendo do Espírito Santo. Mas temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, como essa pobre viúva colocou. E depositou todo o seu sustento, tudo que ela tinha na casa do Senhor, confiando em Deus e colocando Deus em primeiro lugar. É o que falta para nós nos dias de hoje, como servos do Senhor e servas, é colocar Deus em primeiro lugar e confiar no Senhor. E o mais Ele fará. Confia nele, coloca Ele em primeiro lugar. Se você ainda não serve Ele, entrega a tua vida para Ele hoje. E coloca Ele como Senhor e como Salvador da tua alma em primeiro lugar. E o resto Ele fará por você. Se você já serve ao Senhor, revise se você tem, nos teus dízimos, tem colocado o Senhor em primeiro lugar. Na tua oração, se você tem colocado o Senhor em primeiro lugar, ou faz tudo dentro de casa para depois orar. No jejum, da mesma forma, se você tem colocado Deus em primeiro lugar, se você tem louvado a Ele, aleluia. Se você tem lido a palavra do Senhor em primeiro lugar, logo quando acorda, você tem lido quando sobra tempo ou no dia que dá certo. Revise isso. Coloque Deus em primeiro lugar e as coisas na tua vida irão mudar. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.